Olá, eu sou Carla Luiza, integrante do CGE Consultoria. Estou aqui hoje para falar sobre reconvenção. O que é a reconvenção, qual o objeto, a aplicabilidade e a fundamentação. Vamos visualizar o que é a reconvenção. A reconvenção é um incidente processual. E o que é o incidente processual? A ação judicial, ela inicia através de uma reclamação trabalhista, de uma ação de consignação em pagamento, de uma ação civil pública. São ações iniciais que começam, que originam o processo. E a reconvenção é um incidente. O incidente, ele entra no processo, no prosseguimento do processo. Então, a reconvenção, ela nunca é uma ação que inicia um processo, ela entra no meio. Ela é utilizada pelo réu para responder e incluir novos fundamentos, novas informações. Vamos lá. No momento da contestação, o réu pode apresentar a reconvenção, manifestando pretensão própria, conexão com a ação principal, dentro do prazo de 15 dias. Vamos voltar a falar sobre o artigo 344 do CPC. Esse artigo ele é aplicado na Justiça do Trabalho com base na aplicação subsidiária prevista no artigo 769 da CLT. Nesse artigo, ele dispõe que nos casos de omissão da CLT, nós podemos utilizar o Estatuto Processual Civil como base legal, aplicação subsidiária. Então, na CLT, não tendo informações, não tendo dispositivo legal sobre a reconvenção, nós vamos pedir ajuda ao CPC, ao Código de Processo Civil. Então, o fundamento legal numa reconvenção é do processo civil cumulado com 769 da CLT, que autoriza a aplicação subsidiária do CPC na Justiça do Trabalho. Então, vamos visualizar. No momento da contestação, então a reconvenção ela é aplicada aonde? Em que momento? No momento da defesa. Então, o funcionário demitido, isso é um exemplo, o funcionário demitido entra com uma reclamação trabalhista, pedindo as verbas rescisórias, horas extras, adicional de insalubridade, acúmulo de função. Isso aí foram 4 pedidos. Entra com a ação e a empresa ela é citada para contestar o feito. Ela tem até o dia da audiência para apresentar essa defesa. E nesse momento de defesa, ela apresenta a reconvenção. Mas qual o fundamento dessa reconvenção? No contrato de trabalho, isso aí, no momento de contestação, a empresa vai contestar ponto a ponto cada pedido do empregado. E na mesma peça processual ou numa peça apartada, entra com a reconvenção, relatando ao juiz que, além desses questionamentos que o reclamante tem, que o autor tem na reclamação trabalhista, durante o contrato de trabalho, ele fez um empréstimo junto à empresa de R$5.000, um exemplo, e ele iria pagar ao longo dos meses, de forma parcelada. E a empresa forneceu esse empréstimo. E ainda faltam R$4.500 para compensar o pagamento. E apresenta na reconvenção o contrato de empréstimo e o débito de 1 mês de parcela. E qual é o pedido da reconvenção? Para que seja compensado esses valores ou que o autor pague o valor à empresa que deve. Então, nesse caso de reconvenção, existe a conexão?
Existe a conexão? Existe. Existe a pretensão própria? Existe. Por que é a pretensão própria? Porque na ação trabalhista é referente ao mesmo contrato em que o empregado pediu o empréstimo. Então o empregado, ele alega não ter recebido as verbas rescisórias, horas extras, adicionais. A empresa, ela deve contestar, demonstrando que efetivou o pagamento de forma correta, pontual, apresenta a documentação e entra nesse mesmo momento da contestação com a reconvenção. A reconvenção informando que durante esse contrato de trabalho houve o empréstimo do empregado e que o empregado não pagou. E que o juiz ele tem que se manifestar a respeito dessa situação. E aí apresentou essa situação, essa pretensão própria com conexão com a ação principal. Qual é a conexão? No mesmo contrato de trabalho. E aí o autor, que é o empregado demitido, ele vai ter o prazo para se defender. E qual é o prazo? 15 dias. Então, no momento da audiência inicial, na audiência trabalhista, é aberta a contestação para ele se manifestar. E quando ele visualiza que além da contestação tem a reconvenção, o juiz concede o prazo de 15 dias para ele contestar a reconvenção. Então são duas ações em uma. É a reclamação trabalhista, que tem a defesa, a contestação, e a reconvenção, que tem a contestação da reconvenção também. E aí outro exemplo, desculpa, exemplo do empregado. A empresa demite o funcionário não entra com a reclamação trabalhista, não comparece para receber as verbas rescisórias e a empresa entra com uma ação de consignação em pagamento. E aí o juiz homologa, manda citar o autor, o empregado na contestação contesta os valores da ação de consignação em pagamento, impugna os valores de salário, informando que o salário que ele recebia não era o que foi informado no termo de rescisão contratual, e apresenta uma reconvenção, fazendo novos pedidos, como adicional de hora extra, adicional de insalubridade, adicional noturno, outras questões que não foram mencionadas na ação de consignação em pagamento. E aí qual é o procedimento? A empresa entrou com a ação, o réu, que é o empregado demitido, foi citado para contestar. No momento da contestação, ela apresentou a reconvenção e se abre um novo prazo para fazer a contestação da reconvenção. E aí o juiz do trabalho, ao final da instrução processual, ele vai dar uma sentença da ação principal e da reconvenção. Vai ser uma sentença para as duas questões, tanto a ação principal quanto o incidente processual. Todos conexos, todos ligados pela mesma situação, que nesse caso, na Justiça do Trabalho, é o contrato de trabalho. Durante o contrato de trabalho, aconteceram várias circunstâncias que devem ser julgadas de uma só vez nessa ação. É importante que vocês vejam o momento de entrar com essa reconvenção, porque se passou do prazo da contestação e não apresentou a reconvenção, o seu prazo foi precluso, acabou, não dá para entrar com reconvenção em outro momento, o momento é da contestação, e observar quais são os pedidos, porque não pode fazer pedido que já esteja sendo discutido na ação principal. Os exemplos que eu apresentei agora, tanto da empresa numa reclamação trabalhista que apresenta a informação do empréstimo,
ela não é a mesma coisa do pedido da inicial. A inicial está pedindo verbas, hora extras, outros adicionais, acúmulo de função. E na reconvenção, a empresa está falando sobre empréstimo. E na ação de consignação em pagamento, a empresa está falando sobre as verbas rescisórias que foram pagas e discriminadas do termo de rescisão. E na reconvenção, o empregado está falando sobre adicional, sobre acúmulo de função que não foi questionado, que não foi chamada a atenção no objeto da ação de consignação em pagamento. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais informação sobre esse incidente processual, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, siga a gente no Instagram e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. Tchau, tchau.